João nunca imaginou que o pior momento da vida dele chegaria justamente quando ele começasse a ganhar mais dinheiro. Durante anos, ele acreditou na mesma promessa que todo mundo escuta desde cedo: estude, trabalhe duro e sua vida vai melhorar. E ele fez exatamente isso. Acordava cedo, dormia cansado, não reclamava, não desistia. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo respeita, mas que quase ninguém realmente entende. E então, aconteceu. A promoção, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais status. Era o momento que ele sempre esperou. Mas alguns meses depois, João estava mais cansado, mais ansioso, mais endividado e mais preso do que nunca. João cresceu ouvindo que dinheiro vinha do esforço, que quanto mais ele trabalhasse, mais ele ganharia e que, naturalmente, isso traria liberdade. Mas existe um detalhe invisível nesse pensamento. Ninguém ensina o que fazer depois que o dinheiro chega. E foi exatamente aí que João começou a se perder. Porque durante anos, o foco dele foi só ganhar mais. Não aprender sobre dinheiro, não entender como ele funciona, não questionar o sistema, só ganhar mais. E isso funciona, até parar de funcionar. A vida de João era simples. O salário entrava, as contas saíam, sobrava um pouco para viver e tudo começava de novo. No começo parecia normal. Todo mundo ao redor dele vivia assim, mas existia um padrão que ele nunca tinha percebido. Quanto mais ele ganhava, mais ele gastava. E não era porque ele era irresponsável, era porque ele estava seguindo o comportamento padrão da sociedade. Um comportamento silencioso, invisível, mas extremamente poderoso. O aumento de renda vinha sempre acompanhado de uma decisão automática. Agora eu posso viver melhor. E viver melhor quase sempre significava gastar mais. Quando João recebeu a promoção, ele não pensou em liberdade. Ele pensou em recompensa. Um celular melhor, uma comida melhor, mais conforto, mais facilidade. Pequenos prêmios que pareciam justos. E de fato eram. O problema nunca foi o consumo. O problema foi a ausência de consciência. Porque enquanto João aumentava o padrão de vida, ele não aumentava a inteligência financeira. E isso cria uma armadilha perigosa. A vida melhora por fora, mas piora por dentro. Existe uma regra silenciosa que controla a vida da maioria das pessoas. Os gastos sempre crescem até ocupar toda a renda disponível. João não percebeu isso no começo. Foi acontecendo aos poucos. Uma assinatura aqui, um parcelamento ali, um gasto que parecia pequeno demais para importar. Mas importa, sempre importa. Porque o problema nunca é o valor isolado, é o padrão que se forma. E o padrão de João era claro. Sempre que ganhava mais, ele se comprometia mais. Uma noite, sozinho, João abriu o aplicativo do banco. Ficou olhando para os números por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. E então veio a pergunta que muda tudo. Como eu estou pior ganhando mais? Esse é o momento que divide as pessoas. A maioria ignora, segue a vida, se distrai, culpa o sistema, o governo, o chefe ou o custo de vida. Mas João não ignorou. Ele decidiu entender. Começou a estudar, mas não sobre como ganhar mais dinheiro, e sim sobre como o dinheiro funciona. E foi aí que ele encontrou uma ideia simples, mas poderosa o suficiente para mudar tudo. Existem dois caminhos financeiros: o caminho de quem aumenta despesas e o caminho de quem constrói ativos. A maioria das pessoas nunca percebe, mas essas duas escolhas criam destinos completamente diferentes. João entendeu algo que ninguém nunca tinha explicado para ele. Dinheiro não resolve problemas financeiros, ele apenas amplifica comportamentos. Se você gasta mal com pouco, vai gastar pior com muito. Se você não controla, vai perder o controle em maior escala.
E foi nesse momento que ele percebeu: o problema nunca foi o salário, foi a mentalidade. Mudar não é fácil, porque o mundo inteiro te empurra na direção contrária. Consuma mais, mostre mais, apareça mais. João começou a dizer não, e isso incomoda. As pessoas estranham, mas ele já tinha entendido algo essencial. Liberdade exige escolhas que não são populares. João começou pequeno, cortou excessos, organizou os gastos, começou a observar os próprios hábitos. Mas principalmente ele mudou o foco. Antes ele queria ganhar mais, agora ele queria manter e multiplicar. Antes ele buscava recompensa imediata, agora ele buscava construção de longo prazo. Essa mudança parece simples, mas é rara e extremamente poderosa. João começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: pensar como alguém que constrói riqueza. Ele parou de perguntar o que podia comprar e começou a perguntar o que poderia gerar retorno. Essa pergunta muda tudo, porque muda quem você se torna. Você deixa de ser consumidor e começa a se tornar construtor. A transformação real não acontece no dinheiro, ela acontece na mente. João não ficou rico da noite para o dia, mas ele deixou de ser pobre na forma de pensar. E isso é o início de tudo, porque riqueza não é um evento, é um processo. Chegou um momento em que João teve que escolher: continuar vivendo uma vida confortável por fora, mas vazia por dentro, ou construir algo real, mesmo que mais lento, mesmo que mais difícil, mesmo que invisível para os outros. E ele escolheu. Meses depois, a vida de João era diferente, não porque ele estava ostentando, mas porque ele estava no controle. Menos ansiedade, menos pressão, mais clareza. E pela primeira vez ele sentia algo que nunca tinha sentido antes: liberdade em construção. Porque a verdade é simples: não é quanto você ganha, é quem você se torna quando o dinheiro chega. E agora a pergunta é: quando o dinheiro chegar, você vai construir liberdade ou apenas uma versão mais cara da mesma prisão?